estar na presença do Senhor Yeshua, você já imaginou você estar na presença de Deus, daquele que te formou com seus próprios dedos? A presença do Senhor Yeshua é a presença de rei. Você sente o rei diante do Senhor, de você. Você sente o rei diante de ti. Você sente a presença do Senhor Yeshua, é a presença do Leão de Judá. É uma presença forte, é uma presença imponente, é uma presença gloriosa. Louvado seja Deus. Eu lembro que eu sentia, e ele não é fraco, ele é forte. Não é somente o nome do Senhor Yeshua é forte, mas ele é forte, ele é forte. Eu lembro que a roupa dele, né, tipo, aquela roupa, eu lembro que ele tava com uma roupa que era uma túnica, aquelas túnicas, aquelas que a gente vê do Senhor vestido nos filmes e tudo, mas ela era gloriosa, ela era um tecido assim bem fluido e ao mesmo tempo forte. E ele era um tecido bege e marrom, era um tecido muito bonito. E nós estávamos num lugar que próximo a nós havia uma fonte muito grande, uma fonte redonda muito grande. E quando eu estava ali no peito do Senhor Yeshua, eu sentia uma coisa tão maravilhosa. Ao mesmo tempo que eu sentia o poder do Senhor e a fortaleza, a glória e a majestade do Senhor ali, eu sentia uma proximidade, uma intimidade. Eu me sentia como os discípulos, como os 12 discípulos que estavam ali. Cada um de nós é chamado a sermos os discípulos do Senhor. E eu sentia uma proximidade muito grande, aleluia. Eu sentia uma proximidade muito grande dele. Quando eu estava ali no peito, eu sentia ele como meu pai. Tanto é que na própria visitação em espírito, no arrebatamento de espírito, eu não chamava ele de Yeshua, eu chamava ele de pai. Ele não é, afinal, não é o pai das luzes e nós somos os pequenos luzeiros. Afinal, mesmo quando nosso corpo for glorificado, ele será glorioso semelhante ao do Senhor, mas nunca igual. Só existe uma luz como o sol, e esse é o Senhor Yeshua. O sol aponta para o Senhor Deus. E quando eu estava ali recostado no peito dele, a gente começou a andar juntos lado a lado, e aí ele começou a andar na minha frente. E quando ele estava na minha frente, meus irmãos, dava para ver ainda mais a majestosa glória e poder e a presença, a Shekhinah do Senhor, aleluia. Aleluia. Ele de costas é muito forte, muito forte. Eu via a roupa, os tecidos da túnica, assim, troncudo, assim. Deus forte e poderoso, poderoso na batalha. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia. No começo, lá da salvação, no começo da salvação, quando eu recebi a bênção do Senhor de escrever livros para ele, pela própria voz do Deus Altíssimo desde os céus, né? Deus tinha escolhido desde os céus alguns servos, né? Eu estava entre esses servos e tinha um outro servo que é o pastor Marcelo, que eu fiquei sabendo anos depois, que vim saber esse ano, que um dos servos que estavam ali presentes seria o pastor Marcelo, que conforme a voz do Espírito Santo de Deus naquele sonho que eu recebi lá no começo da salvação, estava falando que ele seria o porta-voz. Agora presta. E eu vi o vídeo que ele postou essa semana sobre profetas. Se é possível existir profetas no dia de hoje, justamente porque infelizmente muitas congregações e muitas igrejas ensinam erroneamente que não há profetas mais no dia de hoje, por infelizmente interpretações equivocadas a respeito disso, né? E ele, através dessa aula maravilhosa, pelo Espírito Santo de Deus que revelou para ele essas coisas, abençoou e refutou todas as refutações a respeito de que não é possível haver profetas no dia de hoje, certo? E eu convido os irmãos, inclusive, a visitar o link que eu vou enviar no fim desse vídeo, para que os irmãos sejam abençoados e possam também ser abençoados com essa verdadeira doutrina do Espírito Santo de Deus, a fim de que nenhum dos irmãos sejam
levados a acreditar em pregações, em ensinos, em pregações que não necessariamente a pessoa ensina por mal, aliás, eu tenho certeza que ela não ensina por mal, ela foi ensinada assim, ela foi doutrinada assim, mas infelizmente por conta dessas doutrinações, meus irmãos, muitos estão deixando de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e a voz de Deus. Porque Deus tem falado, não somente através do pastor Marcelo, mas através de outros poucos profetas, porque não são muitos os verdadeiros. E se realmente não houvesse profeta hoje em dia, as coisas que esses homens têm proferido não teriam se cumprido. Mas, meus irmãos, o meu irmão, esse pastor Marcelo, ele não é somente um profeta, ele é meu amigo, ele é meu irmão. Eu o conheço, eu sei que ele é um servo verdadeiro e fiel. E eu, por si só, poderia falar, eu sei que ele é verdadeiro e fiel. Mas eu vi todas as profecias que ele pronunciou se cumprirem. E não é daqui a 10 anos, 20 anos, 5 anos, não, ele pronunciava, acontecia 5 dias em seguida, 1 noite em seguida, às vezes até um dia seguido. Então, assim, a palavra de Deus diz que profeta, quando ele pronuncia e se cumpre, ele é um profeta verdadeiro. Então, eu quero falar para vocês, justamente visitar esse link, para vocês serem abençoados. E a partir de hoje, eu convido os irmãos, ao invés de ver as notícias das televisões, que falam um monte de mentira, que falam um monte de inverdades, ocultando as coisas, sempre que vocês quiserem saber as notícias, vão no canal do pastor Marcelo. Porque o pastor Marcelo, ele é um servo de Deus e um profeta ungido para os últimos dias. O próprio Deus me falou isso no sonho, no sonho que eu tive lá no começo da salvação, onde Deus me escolhia dos céus, né? Eu falava que eu queria ser porta-voz e Deus falava assim, eu não te escolhi para ser porta-voz, mas eu te escolhi para escrever os meus livros, para guiar o meu povo na santidade, na fé. Então eu fui eleito por Deus para guiar vocês, meus irmãos, até o arrebatamento, na santidade e na fé. Na santidade e na fé. E esse irmão, pastor Marcelo, ele foi eleito para ser o porta-voz, para ele poder falar para vocês as profecias, as coisas que vão acontecer, as coisas como vão acontecer, para vocês não somente não serem enganados pelos pastores ou pelos líderes, que infelizmente foram doutrinados e por conta disso são impedidos de escutar, que vocês não sejam impedidos de escutar e vocês possam estar atentos à voz de Deus. Porque quando o pastor Marcelo fala, ali está falando um representante de Deus. Então Deus está falando através dele. E quando você deixa de escutar o pastor Marcelo, você está deixando de escutar a voz de Deus. Porque se Deus elegeu ele como profeta dos últimos dias, para nos anunciar as coisas que tem que suceder até o arrebatamento, quando você deixa de ouvir, você está deixando de ouvir o que Deus quer para você, inclusive podendo perder o arrebatamento, porque aqueles que não dão confiança em Deus, não dão confiança aos seus servos, aos seus profetas, estão antes anulando a palavra dele, estão dando ele como mentiroso. E quando, graças a Deus, vocês sabem que eu sou um servo verdadeiro fiel, e vocês podem ver, inclusive no livro que vocês adquirem, como um general debaixo do comandante, porque lá algum tempo atrás, não tanto tempo atrás, Deus me enviou um sonho. Esse sonho está no livro, onde ele me mostrava que eu precisava. Vou fazer um testemunho rápido. Então no sonho estava Yeshua na minha frente e eu estava com uma espada. A espada estava completamente reta, com exceção da base. A base estava um pouquinho para a direita. E aí o Senhor Yeshua falou assim para mim, que ele ia dar a espada para o anjo. O anjo ia corrigir a espada e depois ele ia me passar. Aconteceu que atrás de mim havia um exército. Ou seja, Deus estava me mostrando que eu ia liderar um exército. Só que esse exército, antes de eu liderar, ele precisava corrigir essa pequena parte do meio que era justamente a graça de Deus. Porque naquela época eu acreditava, meus irmãos amados, que nós éramos salvos pelas nossas obras. Embora é muito importante saber que as nossas obras
são um reflexo glorioso de quem foi verdadeiramente salvo. Porque quem não foi salvo não tem força e poder para desejar e fazer a vontade de Deus. Naquela época eu não entendia isso. Então eu estava precisando ser corrigido da graça, a respeito da graça. E há muitas coisas sobre a graça nesse livro maravilhoso que vocês adquiriram, que vocês vão ser muito, muito edificados. Quando Deus, ele usou uma situação, ele me depois que aconteceu esse sonho, um dia depois, ele permitiu, meus irmãos, que eu me passasse pelo fogo. Um dia, não muito, muito longe, eu vou gravar um testemunho. Eu estou me preparando espiritualmente para isso. É um testemunho muito, muito forte, que vai demonstrar para vocês exatamente como que ele me fez passar pelo fogo, tá? E foi uma coisa pesada, mas uma coisa que, se não tivesse acontecido, eu não teria tido o poder que eu tenho hoje sobre o diabo e os demônios, e eu não teria tido a correção que eu tive para ele poder fazer a correção dessa espada, e então eu não poderia liderar o exército do Senhor, né? Então ele corrigiu depois de um dia que ele me deu esse sonho, ele me corrigiu a espada, porque aí eu entendi que a graça, que eu não era salvo pelas minhas obras, que eu dependia da graça para ser salvo, porque quando ele me passou pelo fogo, eu vi que se eu não pedisse a misericórdia de Deus para me salvar, e se eu não pegasse nas mãos dele para ser salvo, eu não conseguiria me libertar daquela situação na qual eu havia me colocado. Então, aí eu aprendi que é a graça. Aí ele corrigiu a espada. Pronto. Uma vez que ele corrigiu a espada, eu estava preparado para liderar o exército dele. Então, aí aquele exército que eu vi atrás de mim, naquele sonho onde o Senhor Yeshua falou que ele ia corrigir a espada e que eu ia ser preparado para poder liderar aquele exército logo depois que ele corrigisse a espada, que conforme ele falou que depois o anjo ia devolver para mim. Então, uma vez que aconteceu que eu aprendi sobre a graça, a espada foi devolvida para mim, agora reta. E aí eu estava preparado, como eu já estou, para poder liderar o exército, que é o que eu estou fazendo através